Boa noite a todos. Vamos dar início à sessão ordinária do dia 7/8/2018. Que o senhor secretário faça a verificação de presença dos senhores vereadores para efeito de quórum e darmos início à presente sessão ordinária. Senhor presidente, temos quórum suficiente para o início da sessão. Leitura de um trecho bíblico com a palavra vereador João Éder. Provérbios, capítulo 16, versículo de 1 a 9. Cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações. Confia teus negócios ao Senhor, e teus planos terão bom êxito. Tudo fez o Senhor para seu fim, até o ímpio para o dia da desgraça. Todo coração altivo é abominação ao Senhor. Certamente não ficará impune. É pela bondade e pela verdade que se espia a iniquidade. Pelo temor ao Senhor evita-se o mal. Quando agradam ao Senhor os caminhos de um homem, reconcilia com ele seus próprios inimigos. Mais vale o pouco com justiça do que grandes lucros com iniquidade. O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige seus passos. Essas são palavras do Senhor. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Reverência ao hino a Tatuí. Apreciação, discussão e votação das atas das sessões ordinárias do dia 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6, 3/7, 10/7, 17/7 e das sessões extraordinárias dos dias 22/5, 29/5, 5/6, 19/6, 26/6, 17/7 e 23/7. Colocamos em discussão as atas. Em votação. Votação encerrada. As atas foram aprovadas por unanimidade dos senhores presentes. As indicações, ou melhor,
Que o senhor secretário proceda à leitura do expediente. Ofício 536/18 do Gabinete da Prefeita, encaminhando às mãos dos vereadores uma via das leis municipais 5.271 e 5.272/18, promulgadas pelo Executivo Municipal no dia 20 de julho de 2018, assinado pela prefeita Maria José. Ofício 548/18 do Gabinete da Prefeita, encaminhando uma via das leis municipais 5.273 e 5.274, promulgadas pelo Executivo Municipal nos dias 25 de julho e 26 de julho, respectivamente, assinado pela senhora Prefeita Municipal. Ofício 563/18, também do Gabinete da Prefeita, encaminhando uma via das leis municipais 5.275, 5.276, 5.277 e 5.278/2018, promulgadas pelo Executivo Municipal no dia 1º de agosto de 2018. Ofício do Gabinete da Prefeita 539/2018, encaminhando respostas dos requerimentos números 1421, 1423, 1425 e 1425 a 1443, encaminhados pelo Executivo Municipal. E também o ofício contém que o Executivo tomou ciência das indicações que vão de 660 a 664/2018. Ofício 140/18 da Secretaria de Fazenda e Finanças, Divisão de Contabilidade, encaminhando o relatório relativo à aplicação do ensino no segundo trimestre de 2018, aplicação de recursos próprios e ensino e os recursos do Fundeb, assinado pelo tesoureiro. Gabinete da Prefeita 529/18, encaminhando o ofício a resposta da empresa concessionária do Serviço Público de Transporte Municipal referente à emenda à Lei Orgânica para conhecimento do Legislativo. É um ofício aqui da empresa de ônibus e é um conteúdo grande, portanto, está à disposição dos companheiros vereadores na Secretaria da Casa. Ministério da Educação, enviando uma resposta em agradecimento à moção de aplauso do vereador Marquinho de Abreu. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Gabinete do Conselheiro, encaminhando o ofício 1885/18, referente à licitação, contrato e termos aditivos julgados irregulares pela Prefeitura Municipal de Tatuí. É uma cópia da decisão proferida pela Igreja Segunda Câmara no processo em sessão do dia 17 de abril de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 12 de junho de 2018. Detalhes também na Secretaria. Ofício 2312/2018 do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, Secretaria Judiciária de São Paulo, passando uma cópia do acórdão prolatada nos autos de direta de inconstitucionalidade supramencionados, assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça. É uma DIN sobre a lei de número 4.653/2012. Tem também um outro, no mesmo teor, do Tribunal de Justiça, referente à Lei
3.930 de 2007. Detalhes também na Secretaria da Casa. Ofício 1761/18 do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Serra Negra, propondo, encaminhando uma moção de apelo. O assunto relacionado com o SUS, Sistema Único de Saúde. Detalhes também na Secretaria. Temos aqui alguns repasses do Ministério da Educação para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Previdência. Os repasses também estão à disposição na Secretaria. Ofício da Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional de Sorocaba, número 676/2018, encaminhando informação sobre contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal com recursos da Caixa. Fala o valor, não. Também da Caixa, um crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União, também encaminhado a Tatuí, ao município. Esse ofício é o 367. Um outro, 405, também da Caixa, encaminhando o crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União, também, para o Programa de Planejamento Urbano. Um outro também, da Caixa, 406/18, encaminhando também informações relativas a recursos também de repasse, firmado com o município de Tatuí. Programa de Planejamento Urbano também. É o que tinha, senhor presidente. As indicações, como de praxe, serão encaminhadas à senhora prefeita, sendo elas os 708 a 740/18. Que o senhor secretário proceda à leitura dos requerimentos desta sessão. Requerimentos 1497 a 1563/2018. 1497/18 requer da prefeita que informe se existe uma programação para que a prefeitura passe a lista do CRM de todos os médicos que fazem parte do quadro de funcionários da prefeitura e, a partir de agora, antes que seja feita a contratação de novos médicos, passar para a Câmara Municipal o nome, a ficha técnica do médico, para que os vereadores chequem todas as informações detalhadamente dos médicos, pois a nossa cidade não pode ficar refém de oportunistas. Autoria do vereador Tiozinho de Santa Rita. 1498/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de solicitar da empresa de ônibus Rosa a instalação de um ponto de ônibus com cobertura e bancos no bairro Boa Vista, onde as crianças esperam ônibus escolar, pois o mesmo não entra no referido bairro e os alunos ficam em pé em cima de uma tábua, no sol e chuva. Autoria do vereador Pepinho. 1499/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de instalação de iluminação pública em todas as ruas do bairro Boa Vista, pois todos pagam a iluminação e nem todas as ruas têm. Autoria Pepinho. 1500/18 requer da Eletricidade Serviços S.A. que informe sobre a possibilidade de instalar iluminação pública nas ruas do bairro Boa Vista, pois os moradores comentam que pagam iluminação pública e não têm. Autoria Pepinho. 1501/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de passar máquina patrol na estrada do bairro Boa Vista, também em todas as ruas não pavimentadas. Autoria do vereador Pepinho. 1502/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de encaminhar um fiscal para pedir ao responsável pela unidade do Correio Central para que proceda a capinação do terreno em torno do prédio, já que ele está com mato muito alto. Autoria do vereador Pepinho. 1503/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de recuperar e cascalhar a rua Rosalina Pereira, do Jardim Gramado. Autoria do vereador Zé Carlos do Campinho. 1504/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer a limpeza e capinação no Parque São Rafael. Autoria do vereador Zé Carlos do Campinho.
1505/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar vistoria e realizar adequada manutenção e reparos nas calçadas públicas internas de Pedras dos Canteiros, da Rua Coronel Balimércio de Rezende com a Avenida Coronel Firmo Vieira de Camargo, mais precisamente no número 6, mesa vistoria. Autoria do vereador Joaquim Amado Quevedo, velho Quevedo. 1506/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de substituição ou do conserto das placas de sinalização com nomes dos logradouros que contêm ruas, bairros e CEPs, códigos de endereçamento postal na cidade de Tatuí. Autoria do vereador Véi Quevedo. 1507/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de, através do Departamento dos Correios, prestar os esclarecimentos necessários a respeito em relação à criação de um CEP no bairro residencial Vida Nova Tatuí, Pacaembu, no município. Autoria do vereador Véio Quevedo. 1508/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de implantação de um ponto de ônibus com cobertura e banco na rua Antônio Henrique da Silva, em frente ao 445. Autoria do vereador Véio Quevedo. 1509/18, requer da prefeita que informe qual a previsão de data para a realização do trabalho em parceria com a Sabesp, visando a ligação da rede de água para as propriedades do bairro dos Fragas. Em que estágio se encontra esta benfeitoria? Autoria do vereador Bolsolanda Rádio. 1510/18, requer da prefeita que encaminhe em forma documental a relação dos ônibus que prestam serviços no transporte público municipal, através do contrato com a empresa Rosa, como mantém os certificados de registro e licenciamento de veículos de toda a frota empenhada nesta prestação de serviço. Autoria do vereador Ronaldo, do sindicato. 1511/18, requer da empresa de ônibus Rosa que encaminhe a esta Casa de Leis em forma documental a relação dos ônibus que prestam serviços no transporte público municipal através do contrato em município e a empresa de ônibus Rosa, como também as CRLV, certificado de registro e licenciamento de veículos de toda a frota empenhada nessa prestação de serviço. Autoria do vereador Ronaldo, do sindicato. 1512/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade da realização de ações intensivas voltadas para o combate à febre maculosa nas mediações do Ribeirão Manduca, devido à grande concentração de capivaras neste local, portadoras de carrapatos que podem transmitir a doença aos seres humanos. Autoria do vereador Ronaldo, do sindicato. 1513/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de instalação de redutores de velocidade na rua 11 de agosto, no trecho entre Coronel Alúcio Seabra e o autoposto Ipiranga. Autoria do vereador Alexandre da Grantel. 1514/18, requer da prefeita que informe a possibilidade de instalação em parceria com estabelecimentos comerciais de lixeiras nas principais vias da cidade na região central. O centro tem poucas lixeiras disponíveis e isso ajudaria a manter as ruas mais limpas. Autoria do vereador Alexandre da Grantel. 1515/18, requer da prefeita que informe se há possibilidade de realizar serviços de recapeamento nas principais ruas do conjunto habitacional Amaro Padilha e Nocop. Autoria do vereador Ney Loco. 1516/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de, no intuito de mostrar a ação eficaz do esporte com elemento educacional de transformação social, estimular a abordagem multidisciplinar e multiplicadora, e se há possibilidade de planejar e executar projetos de construção de uma quadra esportiva no bairro Conjunto Habitacional Amaro Padilha e Nocop. Autoria do vereador Ney Loco. 1517/18, requer da prefeita que informe esta Casa de Leis, considerando que a ideia fundamental que rege a atividade de um funcionário público é precisamente fornecer um serviço como esses trabalhadores têm um valor estratégico para um conjunto de extrema relevância para a sociedade, a possibilidade de desenvolver um plano de ação para planejamento de estratégia e em atendimento ao usuário da rede pública, criando condições de superação das dificuldades, servindo e contribuindo para fortalecer as características positivas, priorizando valores construtivos como autocontrole, respeito às pessoas, autossuperação e controle dos impulsos e agressividade. Autoria do vereador Ney Loco. 1518/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de estar realizando a operação tapa-buracos na rua Maria Tereza Moraes, no Jardim Planalto. Autoria do vereador Daniel Rezende. 1519,
requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de estar realizando a retirada de árvore que caiu na rua São Martinho, número 350. Autoria do vereador Daniel Rezende. 1520/18, requer da prefeita que envie informações sobre o processo licitatório do projeto de lei 4.451, de 22 de outubro de 2010, conforme consta. Artigo 1º, o serviço funerário do município de Tatuí será executado através da concessão onerosa após regular processo licitatório na modalidade de concorrência pública do tipo maior oferta combinado com melhor técnicas nos termos do artigo 15, inciso 6 da Lei 8.987 de 1995, por até 3 empresas concessionárias. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1521/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a pintura de solo, vaga para idosos, vaga para pessoas de mobilidade reduzida e vaga para motos, na rua Quarto Castelli, 85, no Jardim Manuel de Abreu. Autoria do vereador Bispo Nilton. Não. 1522/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a pintura de solo, vaga para idosos, vaga para pessoas de mobilidade reduzida e vaga para motos, na rua José Guiar Fogaça, 360, no Jardim Rosa Garcia 2. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1523/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a pintura de solo, vaga para idosos, vaga para pessoas de mobilidade reduzida e vaga para motos, na rua José Tavares, número 348, na Vila Angélica. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1524/18, requer da prefeita que informe, ou melhor, que envie cópia do contrato da empresa contratada responsável pela segurança e recepção da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1525/18, requer da prefeita que informe e envie, através da interventora da Santa Casa de Misericórdia, em forma de certidão, a relação dos funcionários da Santa Casa que estão com o FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, devidamente recolhidos conforme as leis trabalhistas. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1526/18, requer da prefeita que informe por meio de certidão o cronograma de obras que estão sendo realizadas no município que foram contempladas com investimentos dos governos estadual e federal. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1527/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a remarcação de solo, vaga para idosos, pessoas com mobilidade reduzida e vaga para motos, na rua Marechal Deodoro da Fonseca, na altura do 1227, na Vila Menezes. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1528/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a pintura de solo, vaga para idosos, para pessoas com mobilidade reduzida e vaga para motos, na rua Brasil Santos, número 505, no Jardim Tóquio. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1529/18, requer da prefeita que informe por meio de certidão sobre a continuidade do projeto de cuidadores de alunos com deficiência na rede municipal de educação. Autoria do vereador Márcio Fernandes, professor Márcio. 1530/18, requer da prefeita que informe para quando está prevista a operação tapa-buracos na rua Rafael Machado, Jardim 11 de agosto, na rotatória do posto Brenner. Autoria do vereador professor Márcio. 1531/18, requer da prefeita que informe para quando está prevista a operação tapa-buracos na rua Santa Cruz, nas proximidades do número 2240. Autoria do vereador professor Márcio. 1532/18, requer da prefeita que informe para quando está prevista a operação tapa-buracos na Avenida Olavo Ribeiro de Souza, no Jardim 11 de agosto. Autoria do vereador professor Márcio. 1533/18, requer da prefeita que informe para quando está prevista a operação tapa-buracos no início da rua Juvenal de Campos, próximo ao número 1980 e também 1742. Autoria do vereador professor Márcio. 1534/18, requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de interceder junto à Electro a colocação de postes de energia na extensão da rua Oscar Hoffmann, no bairro Tanquinho. Autoria do vereador professor Miguel. 1535/18,
requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de a criação de um programa que condicione a participação de alunos em campeonatos organizados pela prefeitura às questões disciplinares de comportamento dentro do ambiente escolar. Autoria do vereador professor Miguel. 1536/18, requer da Electro que informe esta Casa de Leis se existe a previsão para a colocação de postes de energia na extensão da rua Oscar Hoffmann, no bairro Tanquinho. Autoria do vereador professor Miguel. 1537/18, requer da prefeita que informe quais os procedimentos necessários para a aquisição de subsídios nos passes para os cidadãos e cidadãs que estudam em São Paulo. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1538, requer da prefeita que informe quantos estudantes receberam auxílio de transporte no segundo semestre do ano de 2017. Eduardo Salum. 1539/18, requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de solicitar à atual gestão da rodoviária realizar melhoria nos banheiros públicos, se sim, quando. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1540, requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de solicitar da gestão da rodoviária a isenção do valor cobrado pelo banheiro no usuário do transporte e se já tiveram sua passagem comprada, se sim, encaminhe cópia da solicitação. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1541/18, requer da prefeita que informe quais as políticas públicas culturais promovidas pela atual gestão em prática no nosso município. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1542/18, requer que a prefeita informe se há algum órgão público ou site de informações sobre a agenda cultural do município. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1543/18, requer da prefeita que informe se existe a possibilidade da prefeitura subsidiar o passe do transporte coletivo urbano para os estudantes do conservatório da cidade. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1544, requer da prefeita que informe se está no planejamento da atual gestão aumentar o atual valor pago de bolsa auxílio aos estagiários do Poder Executivo. Se sim, quando? Se não, quais razões? Autoria do vereador Eduardo Salum. 1545/18, requer da prefeita que informe quais os procedimentos para a realização de internações compulsórias no município. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1546/18, requer da prefeita que informe se é verídica as informações de que não tem sido dada a progressão funcional para a via acadêmica aos professores da rede pública municipal. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1547/18, requer da prefeita que informe para quando será realizada a implantação de placas, número da residência e CEP no bairro Campinho. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1548/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de solicitar da Eletricidade e Serviços para quando será instalada a iluminação pública da rua Fará Salum, Jardim Vanderlei. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1549, requer da Electro que informe quando será instalada a iluminação pública na Fará Salum, Jardim Vanderlei. Autoria Eduardo Salum. 1550, requer da Eletricidade e Serviços S.A. que informe se está no planejamento da referida empresa a instalação de iluminação elétrica no Jardim Novo Horizonte. Sim, quando? Autoria do vereador Eduardo Salum. 1551/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de solicitar da Electro que informe se está no planejamento da referida empresa a instalação de iluminação elétrica no Jardim Novo Horizonte. Se está, para quando? Autoria Eduardo Salum. 1552/18, requer da prefeita sobre a possibilidade de solicitar da empresa de ônibus Rosa que informe se está no planejamento da empresa alterar a rota da linha de ônibus que vai ao Jardim Novo Horizonte. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1553/18, requer da empresa de ônibus Rosa Limitada que informe se está no atual planejamento alterar a rota de linha que vai ao Jardim Novo Horizonte. Se sim, quando? Autoria do vereador Eduardo Salum. 1554/18, requer da prefeita que informe se está no planejamento da atual gestão a instalação de câmera nas creches municipais. Se sim, quando? Autoria Eduardo Salum. 1555, requer da prefeita que informe desde o início do programa Adote uma Praça quantas fizeram parte do programa, quantas deixaram de participar, por quais razões não participaram e quantas fazem parte atualmente. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1556/18, requer da prefeita que informe se há estudo no sentido de liberar todos os semáforos da Rua 11 após as 0 hora, meia-noite, apenas com sinal de atenção, a luz amarela. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1557/18,
Requer da prefeita que informe onde, locais e bairros serão utilizados os recursos obtidos por intermédio deste vereador, advindo do programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, convênio assinado junto ao Detran e Governo de São Paulo. Autoria do vereador Marquinho de Abreu. 1558/18 requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de implantar uma academia ao ar livre na Vila Angélica, próxima à nova quadra de futebol Society, na rua Georgina Pieroni. Autoria do vereador Marquinho de Abreu. 1559/18 requer a prefeita que informe a respeito do Programa Estadual de Qualificação Profissional, PEC, quais recursos estão sendo utilizados atualmente e que encaminhe em relação dos professores que ministram aulas neste curso, informando a respectiva disciplina ministrada e quais foram encaminhados pela Comissão Municipal de Emprego. Autoria do vereador Marquinho de Abreu. 1560/18 requer da prefeita que informe detalhadamente quais têm sido as políticas públicas de assistência social prestadas em favor das crianças e adolescentes que vivem no bairro Tomás Guedes e bairros próximos. Autoria do vereador João Éder. 1561/18 requer da prefeita que informe detalhadamente quais têm sido as políticas públicas de acesso à cultura e ao lazer prestados em favor das crianças e adolescentes que vivem no bairro Tomás Guedes e os bairros adjacentes. Autoria do vereador João Éder. 1562/18 requer da prefeita que informe se existe fiscalização e de que forma tem ocorrido e quanto aos locais que têm sido alvo de descarte de entulhos em vias urbanas no município. Autoria do vereador João Éder. 1563/18 requer a prefeita que informe em face ao ofício ofício número 471 /2018 de 15 de junho de 2018 em resposta ao requerimento 1165/2018 se já realizou o estudo de impacto orçamentário ao se propor o acréscimo do valor de gratificação recebida pelos funcionários que exercem a função de auxiliar da direção em creches municipais. Em caso positivo, que esclareça qual é o valor apurado, qual é a possibilidade de colocar tal medida em prática a partir de qual data. Autoria dos vereadores João Éder e Alexandre de Jesus Bossolan da Rádio. É o que tinha. Encaminhamos às comissões os requerimentos de número 1500, 1511, 1536, 1549, 1550 e 1553 pela ordem, com a palavra o vereador Daniel Rezende. Boa noite. Eu gostaria que fosse retirado da pauta um requerimento da minha autoria. Requerimento 1519. Obrigado. Deferido o pedido do vereador 1519. Pela ordem, com a palavra o vereador Eduardo Salum. Senhor presidente, gostaria de pedir a inclusão do meu nome no requerimento 1517, de autoria do novo vereador Ney Luco, se fosse possível. Deferido o pedido do 1518. 1517? 1517, inclusão do nome do vereador Eduardo Salum. Que o senhor secretário proceda à leitura das moções. Moções de 340 a 380/18. 340/18. Aplausos e congratulações para a Igreja Presbiteriana do Brasil, na pessoa do pastor da igreja, Dr. João Cesário Leonel Ferreira, pelas comemorações dos 130 anos de organização da Igreja Presbiteriana em Tatuí, realizadas com êxito nos dias 1 e 29 de julho. Autoria do vereador Júnior Vaz. 341/18. Aplausos e congratulações à Eletrodistribuidora de Energia, na pessoa do senhor Eduardo Zornoff, gerente de relacionamento personalizado com clientes, pelo reconhecimento pela 9ª vez como o melhor distribuidor de energias do país, pelo prêmio Abrade. Autoria do vereador Júnior Vaz.
342/18, aplausos e congratulações para o Corpo de Bombeiros de Tatuí, na pessoa do primeiro-tenente André Luiz Barbosa de Menezes, comandante do posto de Bombeiros Tatuí, pela solenidade de formatura da 30ª turma do programa Bombeiros Mirins Tatuí 2018, realizado no dia 27 de julho na sede do Corpo de Bombeiros. Autoria do vereador Júnior Vaz. Os próximos requerimentos têm todos o mesmo teor e é de minha autoria. Eu vou simplificá-los. Lendo o primeiro, aplausos e congratulações ao funcionário Felipe Arial pela realização da 72ª edição dos Jogos Regionais em nosso município. Autoria do vereador Bossolan da Rádio. Os próximos funcionários também simplificadamente. Professor José Mesquita, professor Euronides dos Santos, UNID, professor Marcos Generoso, técnico Diego Barros, funcionário Timote Contreira, o secretário de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, Cassiano Sinisgali, a funcionária Sara Aliude M. de Oliveira, o funcionário Roberto Leme Martins, o funcionário Oswaldo Luiz Peixoto, a funcionária Milena Claro, a funcionária Maria José de Oliveira, funcionário Marco Andrade, funcionário Marcelo Oliveira, funcionário José Machado, o funcionário João Paulo, o funcionário Gêner Tavares, a funcionária Dulcimar Aparecida Rodrigues, o funcionário Claudinei, a funcionária Ana Laura Oliveira, o funcionário Amauri Padilha e o funcionário Adailton Guarita, todos pela realização da 62ª edição dos Jogos Regionais em nosso município. Autoria do vereador Bossolan da Rádio. 366/18, aplausos e congratulações aos músicos que brilharam com seus sons no Encontro de Motociclistas Tatuí edição 2018, da banda Bigfoots Rock. Autoria do vereador Alexandre da Grantel. 367/18, aplausos e congratulações ao senhor Rogério Aparecido de Miranda e sua esposa Natália Vendramelli Dias, que foram apresentados no Encontro de Motociclistas de Tatuí. A partir da data passam a fazer parte como presidente do Motoclube Tatus do Asfalto na cidade. Autoria do vereador Alexandre da Grantel. Pois não, novo vereador Ney Louco. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, caros colegas. Eu queria fazer uma colocação aqui sobre a moção. Queria pedir desculpa para os nobres vereadores, hein? E dizer que eu não vou assinar mais moção de aplauso. E não é pelos vereadores. Se tiver alguma moção que seja de mérito, que me procure e me convença que eu devo assinar. Eu já assinei moção de aplauso aqui, por consideração ao vereador, e acabei assinando uma coisa que eu era contrário. E eu acho que moção de aplauso é uma coisa muito, muito pessoal, é uma honra ao mérito. Não deve ser só um caso político, ou sei lá, ou porque eu gosto de alguém. Eu acho que é um negócio muito sério. Então eu queria deixar aqui, se não ver a minha assinatura, depois falar assim, o Ney está com uma pendência comigo, não é. É uma questão minha. Então, se tiver alguma coisa de relevância, que o vereador venha falar comigo e me convença que essa pessoa merece mérito. Porque se fosse para mim fazer honra ao mérito, eu faria para minha esposa, para mães de crianças com autismo, que realmente passam dia a dia, coisas de heroína mesmo. E a gente acaba não dando moção de aplauso e acaba dando moção de aplauso para pessoas que, no meu ver, não merecem. Muito obrigado. (368/18), aplausos e congratulações à funcionária municipal Camila Guiral de Moura Bastos,
lotada na Secretaria de Saúde pelo excelente e notável trabalho de atendimento ao público realizado no município. Autoria, Daniel Rezende. 369/18, aplausos e congratulações à doutora Daiane Silva Martins, dentista, pelo belíssimo trabalho realizado na UBS Dr. Medardo Costa Neves Rosa Garcia. Autoria, Daniel Rezende. 370/18, aplausos e congratulações para a ONG Resgatando Anjos, na pessoa da senhora Beatriz Garajal Cristofori, pelo trabalho desenvolvido em prol dos animais abandonados no município. Autoria do vereador professor Márcio. 371/18, aplausos e congratulações ao aluno Odimar Justino Martins Proença pela brilhante participação na 17ª edição do concurso Paulo Setúbal. Autoria do vereador professor Miguel. 372/18, aplausos e congratulações à professora Marie Fogaça Calvino pela sua brilhante atuação na orientação dos alunos vencedores do 17º concurso Paulo Setúbal. Autoria do vereador professor Miguel. 373/18, aplausos e congratulações ao líder comunitário Peço ao vereador João Éder para que continue para compor a mesa no lugar do secretário. Moção de aplausos 373/2018. Aplausos e congratulações ao líder comunitário Alessandro Lirola por sua brilhante gestão na presidência da Associação de Moradores do bairro Santa Rita. Autoria do vereador Eduardo Salum. Moção 374/2018. Aplausos e congratulações ao ex-vereador e doutor Luiz Antônio Voz Campos pela brilhante atuação na apresentação de diversos eventos em nosso município. Autoria, vereador Eduardo Salum. Moção 375/2018. Aplausos e congratulações a todos os servidores do Pronto Socorro Municipal, na pessoa do enfermeiro Vanderlei Aparecido Maria, em razão do excelente e notável trabalho de destaque realizado em nossa cidade. Autoria, vereador Marquinho de Abreu. Moção 376/2018. Aplausos e congratulações à lanchonete e pastelaria Tambelli, na pessoa do senhor Edson Luiz Tambelli, em razão do histórico e notável trabalho de destaque realizado em nossa cidade há 70 anos. Autoria, vereador Marquinho de Abreu. Moção 377/2018. Aplausos e congratulações para o arcebispo Dom Júlio Endi Acamini, da Arquidiocese de Sorocaba, em razão de ter atendido a demanda de Tatuí para o resgate da imagem de São João do Benfica, que voltou à cidade no dia 31 de julho de 2018. Autoria, vereador Marquinho de Abreu. Moção 378/2018. Aplausos e congratulações para o padre Tadeu Rocha Moraes, da Catedral de Sorocaba, em razão de ter atendido a demanda de Tatuí para o resgate da imagem de São João do Benfica, que voltou à cidade no dia 31 de julho de 2018. Autoria, vereador Marquinho de Abreu. Moção 379/2018. Aplausos e congratulações para o bispo Dom Gorgônio Alves, da Encarnação Neto, da Diocese de Itapetininga, em razão de ter atendido a demanda de Tatuí e somado esforços para o resgate da imagem de São João do Benfica, que voltou à cidade no dia 31 de julho de 2018. Autoria, vereador Marquinho de Abreu. Moção 380/2018. Aplausos e congratulações ao Motoclube Bodes do Asfalto, na pessoa de seu presidente e fundador, senhor Edson Fernando Sobrinho, e a facção de Tatuí São Paulo, na pessoa de seu coordenador Douglas Lalas Segala, em razão da passagem em comemoração de seus 15 anos de existência. Autoria, vereador Marquinho de Abreu. São essas as moções, senhor presidente.
Nós vamos abrir o tempo para os vereadores se inscreverem para a discussão do expediente. Indicações, moções e requerimentos. Já foi aberto o tempo. Oito vereadores se inscreveram. Nós vamos somar o tempo cada um. Quatro minutos para cada vereador. Com a palavra o vereador João Éder. Boa noite, senhor presidente. Em nome do vereador professor Márcio, cumprimentar os demais vereadores, render também votos que o senhor desenvolva um bom trabalho nesta casa. Cumprimentar o público presente, em especial a Amélia, que inclusive é coautora, posso dizer dessa forma, de um dos requerimentos que apresentamos nesta noite. Os requerimentos 1560 e 1561, eles lançam a prefeito questionamento a respeito das atividades de ordem cultural, de acesso ao lazer e também na prestação de assistência social que tem sido desenvolvido lá no bairro Tomás Guedes e nos bairros adjacentes. Nós temos lá um público especialmente voltado na questão do adolescente, do jovem, da criança, que tem dificuldade muitas vezes no acesso a esse tipo de atividade. E isso, por sua vez, limita em várias situações o desenvolvimento e a oportunidade do jovem ver uma perspectiva diferente em relação ao seu futuro. Então nós fomos questionados pela Nélia a respeito dessa situação e levamos esse questionamento à prefeita também para que nós consigamos, de um modo conjunto, através do trabalho do Legislativo, do Executivo e também das comunidades que têm um trabalho desenvolvido ali naquela região, que nós possamos fazer outros trabalhos que privilegiem esse núcleo de pessoas, esse nicho de pessoas, para que nós ofereçamos a esses jovens maiores oportunidades de ter um futuro aí diferente e com acesso ao lazer, à cultura e também à prestação de assistência social. Também apresentamos nesta noite o requerimento 1562, onde nós levamos a prefeito o questionamento acerca da fiscalização que tem sido realizada em vários pontos da cidade, onde nós identificamos o descarte de entulho. Nós sabemos que a prefeita tem um trabalho desde o ano passado na abertura de ecopontos, onde os munícipes podem levar os entulhos até esses locais, mas infelizmente existem em vários pontos da nossa cidade situações de descarte de entulho. E acredito que cabe à prefeitura também realizar uma fiscalização adequada em relação às pessoas que estão fazendo esse tipo de situação, para que nós evitamos isso e também possamos aí conservar um ambiente mais saudável, adequado também, longe desse tipo de situação. E em comunhão também com o vereador Alexandre Bossolan, apresentamos o requerimento 1563, em relação a uma resposta que nós recebemos da Prefeitura já na data do dia 15 de junho de 2018, em resposta ao requerimento 1165, para que nós
tenhamos novas informações em relação ao estudo do impacto orçamentário que foi proposto em resposta a esse ofício, para oferecer aos auxiliares da direção de várias creches municipais da nossa cidade um reajuste da gratificação, vez que nós aprovamos nessa casa uma lei que reduz para 30 horas semanais a carga horária dos monitores. Em geral, essas auxiliares são monitoras que estão deslocadas da sua função inicial por interesse do Executivo Municipal e não receberam esse benefício das 30 horas semanais. Então, nós questionamos a Prefeitura em relação à possibilidade de aumentar esse valor de gratificação ou, então, equiparar a carga horária das auxiliares em relação aos monitores, conforme aprovado nessa Casa de Leis, através de lei municipal. Uma boa noite a todos. Obrigado, ao vereador João Éder. Com a palavra, o vereador Eduardo Salum. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente. Bom, primeiramente, eu gostaria de ver a público aqui e dar boas-vindas ao professor Márcio. Acho que não me posicionei ainda publicamente sobre isso. O novo vereador fez a sua apresentação aqui alguns dias atrás, uma semana atrás, né? Na posse do novo vereador. Eu conheço o trabalho do novo vereador em relação à educação, à pessoa com deficiência e principalmente o trabalho dentro da favela, que o novo vereador faz. Deus sabe como que era aquele Jardim Europa antes dos trabalhos sociais que o novo vereador desempenhou lá, e que daí depois os nossos governos, o governo federal, inclusive, foram dar as casinhas para lá, atingir o Bolsa Família, mas muitas das vezes a política pública não chega porque o Estado não tem a ligação. Eu sei que o novo vereador fez muito esse trabalho lá, quero parabenizar o novo vereador por isso, dizer para o novo vereador que fico muito feliz da presença do novo vereador aqui, e como diz aquela frase de um grande homem, né, da Revolução Cubana, que olhava pelos mais pobres, chamado Che Guevara, que se o novo vereador tem a capacidade de enxergar as injustiças e se indignar com essas injustiças, então somos companheiros. Então, agradeço muito pela presença sua aqui, vai ser de grande importância para nós. E também quero dizer o seguinte, novo vereador, o senhor está entrando numa legislatura aqui nessa casa, de vereadores, que a gente descobriu com o tempo que o principal papel do vereador é a fiscalização. Estava falando com o novo vereador Ney Louco agora aqui. Não sei se o vereador Marquinho, presidente em exercício, concorda. Que nós temos tanta lei aprovada, o problema é que se 1/3 dessas leis fosse executada de verdade, Tatuí seria o Jardim do Éden, né? Mas uma coisa é certa, esse papel de fiscalização, a principal matéria que legisla sobre fiscalização é requerimento. Eu estava fazendo uma pesquisa, a nossa legislatura, dessa composição de vereadores, é uma das legislaturas que é líder em requerimento da história de Tatuí, a legislatura atual. Então, o novo vereador está entrando numa casa de leis onde os vereadores estão cumprindo seu papel. Então, seja bem-vindo, novo vereador. Rapidamente, vou me remeter rapidamente a duas moções que fiz. Fiz uma moção ao ex-vereador, Dr. Luiz Voss. O Voss tem feito as apresentações da agenda cultural da cidade, muitas das vezes dividindo o palanque com o nosso querido Bussolã. E eu acho que eu não tinha visto ainda uma moção aqui dentro dessa casa a ele, eu acho que é justo fazer esse reconhecimento, que às vezes ele faz uma coisinha simples e é uma coisa fantástica, né? É a arte em cima disso. Então, fiz falando um pouco da história do Voss. Também há um trabalho importantíssimo que tem sido feito, capitaneado principalmente, aliás, construído principalmente pelo vereador Tiozinho, a sua equipe, e esse cidadão aqui, que é o Alessandro Lirola. Queria parabenizar a construção que é feita num bairro da periferia da cidade, e se hoje o Santa Rita é um bairro, hoje,
que é um bairro, praticamente uma cidade, onde tem o comércio mais desenvolvido que outros locais tradicionais de Tatuí, é muito por causa dessa associação também. Quero parabenizar o senhor presidente da associação, Alessandro Lirola. Rapidamente, senhor presidente, peço só um segundinho. Coloquei alguns requerimentos sobre por que na rodoviária hoje, já incluído uma taxa na passagem, o melhor banheiro da rodoviária não é isento para quem compra a passagem, como já é feito em inúmeras outras cidades. Nós temos uma discussão hoje na Justiça em relação a isso. Em relação aos estudantes do conservatório, fiz 3 requerimentos, falando o quê? Por que não há iluminação, e para electro principalmente, por que não há iluminação próximo à moradia, que está causando sentimento de insegurança, e inclusive já causou no passado inúmeros assaltos aos estudantes? E também para a prefeitura, junto com a Rosa, estudarem a possibilidade de dar passe gratuito para os estudantes, como fazem em outras cidades. Para finalizar, eu fiz uma investigação, e sabendo que o valor da bolsa do estágio em Tatuí, para curso superior, a bolsa comum, é de R$500, eu questiono a prefeitura, por que não aumentar esse valor da bolsa estágio? Eu vi 3 cidades próximas a gente, Boituva, Itapetininga e Votorantim, que tem valor superior de estágio, com a mesma carga horária de Tatuí, com tudo. Boituva, no caso, R$890, Itapetininga, 540, mais 120 do transporte, e Votorantim, 981. Então, esses são os questionamentos. Agradeço, senhor presidente, pela tolerância. Obrigado. Obrigado ao vereador Eduardo Salum. Com a palavra, o vereador Bolsonaro na rádio. Senhor presidente, exercício, vereadores da mesa, nobres companheiros, público, imprensa, boa noite a todos. Também, mais uma vez, dar as boas-vindas ao companheiro Márcio também. Que Deus realmente ilumine aí nesse trabalho, com certeza, à frente aqui da Câmara. Cumprimentar a Aline também, a sua assessora, né? Também desejar boa sorte, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Bem, nós temos requerimentos importantes. Nós temos hoje, com alegria, a gente viu ontem noticiado no Facebook oficial da nossa prefeita, a gente, inclusive, na semana passada, acredito que foi na quarta, nós já estivemos com o pessoal da Sabesp, com relação à ligação da rede de água, né, lá no bairro dos Fragas. É uma reivindicação antiga lá dos moradores, de anos que eles almejam, querem, sonham com essa benfeitoria no bairro, visto que também eles já têm lá o IPTU que pagam e não tem a água. Então, a Sabesp, inclusive, já está com a canalização, os canos que serão utilizados, já colocados no bairro. Agora, faltando apenas o trabalho da prefeitura. Então, é com alegria que a gente viu essa notícia ontem, desta realização para o bairro, uma concretização aí de um sonho até, para muitos moradores lá do bairro dos Fragas. Um trabalho, uma região que a gente tem lá vários amigos, várias pessoas, e a gente já tem outro mandato passado, já trabalhamos em prol realmente lá aquela população, já fizemos e desempenhamos o nosso trabalho aqui, inclusive indo em loco lá por várias vezes em reuniões com os moradores do bairro. Então é com grande alegria que os moradores realmente estão satisfeitos com essa notícia e aguardando a resposta desse requerimento que eu apresentei nesta noite, sabendo aí por parte da prefeitura e os responsáveis, né, que estarão aí empenhados juntos na construção aí, na colocação da ligação lá da rede de água no bairro. Quero parabenizar os demais requerimentos também que a gente esteve olhando, o nosso requerimento juntamente com o vereador João Éder, né, agradecer o João Éder também por essa abertura para a gente poder fazer parte também desse assunto importante também, que a gente tem uma ligação muito grande também com essa área do funcionalismo público da nossa prefeitura. Apresentamos várias moções hoje relativo aos jogos regionais que foram realizados aqui. Depois de 42 anos, Tatuí voltou a sediar os jogos regionais e foi realmente um trabalho importante de uma equipe valorosa aí, sem dúvida, valorizando o esporte na nossa cidade. Uma área, uma bandeira que a gente sempre traz também como vereador, como homem público na nossa cidade. No mais, nós temos aqui, não está na pauta aqui, mas nós temos aqui um requerimento ao nosso secretário de Cultura da cidade, o Cassiano Sinisgali, parabenizar ele e toda a equipe também pelos trabalhos de comemoração ao aniversário da nossa cidade. Até aqui, convidar os nobres vereadores, público, todos presentes, para realmente participar das festividades e das muitas atrações e eventos culturais alusivos à data
comemorativa aos 192 anos de Tatuí. Na sexta, nós vamos estar, inclusive, a convite da Secretaria, a convite das pessoas que organizam o evento, um show de aniversário na Concha Acústica. Na sexta, dia 10, a partir das 8 da noite, um show com Fred e Gustavo e vários artistas da nossa cidade. Realmente feliz como vereador, é um projeto nosso de lei nesta casa, aprovado pelos companheiros da época, realmente exigindo aí com que a prefeitura e as realizações de eventos de médio, pequeno, médio e grande porte, a inclusão de artistas tatuianos, principalmente do meio musical. E a gente está tendo a felicidade de na sexta contar aí com a participação de vários artistas da nossa cidade neste show, qual realmente nos enche de alegria, e o convite a todos para estarem lá. Quero também aproveitar, parabenizar todos os pais também, só para finalizar, presidente, parabenizar todos os pais também, os vereadores pais, os pais presentes nesta sessão desta noite. Nós vamos ter aí no próximo final de semana um dia muito importante, especial, que é o Dia dos Pais. A todos também, meu abraço, meu carinho especial, boa noite, obrigado a todos. Obrigado, vereador Gustavo. Com a palavra, o vereador Ney Louco. Boa noite, novamente. Queria, mais uma vez, senhor presidente, a gente tinha que rever esse negócio de tempo da gente vir aqui discutir o assunto. Uma vez por semana, falar 4 minutos, acho que só de falar boa noite, boa tarde, e a rasgação de seda, já foi os 4 minutos. Uma colocação que a gente vem encontrando, como é difícil falar a verdade. Se eu não me engano, Luther King disse que para arrumar inimigo, não basta declarar guerra, é só falar a verdade. E como está difícil, né? Porque eu vou apontar aqui um assunto, até eu fiz um requerimento sobre esse assunto, porque hoje está faltando a verdade entre as pessoas, não é só de político não, entre as pessoas. É muito marketing, muita venda de todo mundo é bonito, todo mundo resolve a questão, todo mundo resolve os problemas, e fica aí esse marketing aí de marqueteiro aí vendendo, né, Papai Noel, e depois acaba descobrindo que é Pinóquio, né? Uma das coisas que eu queria falar aqui, que é difícil de falar, mas vamos falar, é a respeito do funcionalismo público da rede. Eu tive uma reclamação de uma funcionária pública, que o marido dela estava internado, e esqueceram de dar refeição. Eu tenho... levaram um cadeirante no pronto-socorro, e uma enfermeira falou assim, minha esposa estava junto, uma enfermeira falou assim, viu, vá ajudar, porque o fulano lá, ele não ajuda. Chegando lá, era um cara que tinha um braço, velho, que ele deve erguer uns 150 quilos de supino por dia, no raio-x. E ele não põe a mão no paciente para ajudar. 2 mulheres carregando a pessoa para fazer o raio-x, porque o lindo não pode colocar a mão. E está nem aí. Entendeu? Então, eu falo assim, é culpa, eu estou vereador, mas eu uso a rede. Eu uso a rede. E não dou carteirada. Eu vou nos lugares com meu jeitão simplão, entro na fila, fico do mesmo jeito que fico. E é inacreditável o que umas pessoas da rede fazem com o contribuinte. Mal sabem eles que o salário deles, quem paga é o contribuinte. Como que pode nós gastar quase 10 milhões por mês a folha de pagamento do funcionário público para nós ter o atendimento que a gente tem na rede? Porque não é só a questão de ter ou não ter, custa a pessoa atender bem atendido. Por que o salário não é isso? Então, pede a conta e vai trabalhar no privado.
Vai lá no privado, lá na empresa que eu trabalho, por exemplo, e maltrate alguém lá para ver o que acontece. Aí a pessoa trabalha na rede pública, com aquela cara de cu com cãibra, aí vai lá na Unimed, é senhor daqui, senhora dali, daí acaba o problema. Como que pode isso? Você vai lá buscar remédio, lá uma desorganização, tudo com cara feia, entendeu? Ninguém fala, grita. Você vai no pronto-socorro, você vê a loucura que é, cara, no pronto-socorro. Mas não é questão de administração, é questão de falta de educação das pessoas para tratar pessoas. Posso complementar aqui? Eu gostaria de ler o requerimento aqui. Eu fico considerando que a ideia fundamental que rege a atividade de um funcionário público é precisamente fornecer um serviço com esse trabalhador que tem um valor estratégico para o conjunto de extrema relevância para a sociedade. Possibilidade de desenvolver um plano de ação para o planejamento de estratégia no atendimento ao usuário da rede, criando condições de superação das dificuldades, contribuindo para fortalecer as características positivas, priorizando valores construtivos, como o autocontrole, o respeito às pessoas, a autossuperação, o controle dos impulsos e agressividade. E não falo isso só do servidor público, não, porque nós faz parte dessa folha dos 10 milhões de pagamento. Nós não podemos ficar contando historinha para o povo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Mentira, eu acho que está na hora de nós começar a fazer o nosso trabalho, que nem o novo vereador Salum falou. Nós temos 5 mil leis, mas sabe por que nós temos 5 mil leis? Nós vivemos num país livre e preso por leis idiota, que na ânsia de querer produzir, quando não se produz, você faz coisa que não serve para nada. Eu fico vendo aí, o político parece modelo, tira foto daqui, fica vendendo coisa que não é real. Aí os caras pegam você na rua, mas você quem lá fez isso, fez aquilo, você não faz nada. Então está na hora de nós começar a justificar cargo, valores, salário. E eu acho que eu não sei como, mas eu acho que alguma coisa nós deveria fazer a respeito disso. Não é possível gastar uma grana dessa e a gente ter o retorno que a gente tem. Eu gostaria que fosse uma empresa, que algum de nós aqui fosse patrão, para a gente começar a entender como que funciona o resultado. Então, eu deixo aqui a minha indignação, porque você falar a verdade, você é repreendido, você não pode falar mais nada. O nosso país está andando na contramão. Haja visto o que o Ministério da Educação fez agora. Colocou uma lei que o livro vai sair, se a criança escrever errado, não pode corrigir a criança porque é constrangimento. Você acha que é possível o nosso país dar certo? Nosso país é imoral. Nós fez uma moção aqui para um cara que está ganhando dinheiro, porque ele fica tirando multa, livrando a cara do infrator, o dinheiro que era para ser pago para o Estado, para fazer projeto para trânsito, está indo na mão do cara. O melhor, o mais bem sucedido empresário do ano. Nosso país é imoral. Obrigado, vereador. Daniel. Com a palavra, vereador Marquinho Abreu. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores aqui presentes, senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Senhor presidente, pedi a palavra para falar sobre as minhas moções de número 377, 378, 379. Eu encaminhei para o arcebispo Dom Júlio Ente Acamini, da Arquidiocese de Sorocaba, também ao padre Tadeu Rocha Moraes, da Catedral de Sorocaba,
e para o bispo Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, da Diocese de Itapetininga, em razão de ter atendido a demanda de Tatuí e somando esforços para o resgate da imagem de São João do Benfica, que voltou à cidade no dia 31 de julho de 2018. Não poderia também de parabenizar a nossa prefeita pela sensibilidade que ela teve de ir atrás dessa imagem do São João do Benfica, uma imagem de mais de 200 anos, e também parabenizar a nossa prefeita, que ia ter a inauguração da capela do São João do Benfica na quinta-feira passada. Não houve essa inauguração devido à chuva, mas, se Deus quiser, na próxima quinta-feira será feita a reinauguração dessa capela. Fiquei muito feliz, porque Tatuí faz um bom tempo que essa imagem estava fora do nosso município, e agora essa imagem voltou ao nosso município. Então a gente fica muito feliz, e a nossa prefeita também vai fazer uma restauração dessa imagem, que ela está um pouco deteriorada, mas com certeza essa imagem vai ficar na história mais uma vez da nossa cidade. Então, parabéns à prefeita e parabéns a todos os envolvidos, inclusive o nosso secretário Cassiano e também ao Cristian. Também, senhor presidente, vim falar do meu requerimento de número 1557, que eu requeiro da prefeita que informe os locais e bairros aonde serão utilizados os recursos obtidos por intermédio desse vereador, advindos do programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, assinado junto ao Detran e ao governo do Estado de São Paulo. É um recurso que nós conseguimos através do nosso deputado Ricardo Madalena, no valor de R$648 mil, e até para prestação de contas também ao nosso deputado, e para ficar sabendo quais os locais que foram usados e no que foram usados esses recursos para diminuir os acidentes de trânsito do nosso município. E também gostaria de falar sobre uma moção de aplauso em relação ao Motoclube Bodes do Asfalto, através do seu presidente fundador, senhor Edson Fernando Sobrinho, e na pessoa do coordenador Douglas Lala Segala, em razão da passagem em comemoração dos seus 15 anos de existência. Há 15 anos, esse grupo, esse Motoclube Bodes do Asfalto, vem dando uma alegria a todas as pessoas que frequentam e as suas famílias. Então a gente fica muito feliz, e que venham vários anos para frente ainda desse motoclube. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Concedemos a palavra ao vereador Proença Cabeleireiro. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente. Boa noite ao Marcelo, corintiano. Gostaria de falar também nessa noite a respeito de uma indicação de minha autoria, indicação de número 716/18, onde eu indico a necessidade de comprar com a máxima urgência mais cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas e camas hospitalares, para serem utilizados pelo serviço de atendimento domiciliar do município. Faço um apelo aqui à nossa prefeita, a essa administração, que possa olhar com carinho para essas pessoas. Muitas das vezes tenho sido procurado por pessoas que sofrem acidentes, pessoas de baixa renda que necessitam desse auxílio e que, quando procuram na rede pública, não encontram.
Então é sempre um desespero, eu tenho sempre compartilhado nas redes sociais, pedindo ajuda aos munícipes, às pessoas que têm uma cadeira que não utiliza mais. Então eu faço aqui a prefeita um apelo que realmente possa estar comprando mais esse tipo de acessórios, que são cadeiras de rodas e camas hospitalares, para atender esse público que realmente necessitam. Também gostaria de falar, tem aqui hoje 2 indicações dos nobres pares aqui, na verdade 3 indicações ali do bairro Jardim 11 de Agosto, solicitando ali por operação tapa-buraco. Esse vereador também tem feito cobranças ali para o local, indicações, solicitando à administração que olhe com carinho. Realmente existe ali a necessidade ali com a máxima urgência. Agradeço aos pares por estar solicitando ali pelo local, onde esse vereador já tem documento aprovado nessa casa. Inclusive tem ali a Lázaro Pelagalha ali, que é uma rua da 11 de agosto que dá acesso para o Jardim Vanderlei, que precisa com a máxima urgência. Existe uma cratera ali na calçada que impossibilita ali de pessoas transitar pelo local, pessoas cadeirantes, mães com crianças, não têm condições de andar pela calçada. Então, já tenho solicitado, já tenho falado, levado até o conhecimento do secretário. Então, eu peço ali, por gentileza, que dê uma atenção ali com uma certa urgência. Também tem aqui uma indicação que eu gostaria de estar lendo também, onde eu estou indicando a prefeita a necessidade de instalar academia ao ar livre e playground entre os bairros Vila Angélica e Jardim Juliana. Inclusive, teve também aqui uma indicação, um requerimento do nobre vereador Marcos, onde ele solicita também ali que seja feita uma academia ao ar livre ali próximo do campo Quadra Society, uma conquista essa que foi também esforço meu e do nobre vereador o Miguel Lopes, né, onde nós conversamos com a prefeita, fomos até o secretário de esporte e conseguimos ali trazer essa benfeitoria, que não é benfeitoria para o vereador jogar futebol, mas sim para as crianças carentes que moram no local, pois o bairro é muito carente desse atendimento. Eu, como vereador, eu estive no bairro Vila Angélica, onde eu levei o meu gabinete móvel, onde eu estive conversando com os munícipes do local, e esse foi um dos pedidos ali dos munícipes, onde essas pessoas requereram desse vereador que trouxesse essa necessidade até a Câmara Municipal, e assim eu fiz, e graças a Deus e graças a Dona Maria José fomos atendidos. Então, como bem disse aqui o Salum, o trabalho do vereador é fiscalizar. Eu tenho feito muito pouco requerimento, vou começar a fazer mais requerimentos, tá? Tenho geralmente indicados, mas infelizmente muitas das indicações não estão sendo atendidas, então vou começar a requerer mais informações para mim poder passar, sim, essas informações aos munícipes. E eu acho que o vereador está aqui para isso, é para fiscalizar, para poder trazer aqui as necessidades dos munícipes, e não para agradar ninguém aqui na casa, nem vereador, nem prefeita, nem ninguém. O vereador, o compromisso do vereador é com a população. E assim esse vereador tem feito, tenho muitas das vezes levado o meu gabinete móvel no bairro, ouvido a população e sempre procurando agir com transparência, dando a essas pessoas uma resposta. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Concedemos a palavra ao vereador professor Miguel. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, caros colegas, público, imprensa. Márcio, queria dar minhas boas-vindas para você. Não pude estar aqui no dia da sua posse, estava com compromisso. Tive a oportunidade de trabalhar com o Márcio enquanto secretário. O Márcio também era diretor, depois secretário, assim como meu grande amigo Ronaldo. E eu sou testemunha, Márcio, do seu compromisso com as pessoas. Que você tenha discernimento, que Deus te abençoe para que você conduza esse tempo que você tiver aqui. A cidade precisa dos seus bons serviços. Eu fiz um requerimento à prefeita
dentre outras proposituras dessa noite. Eu queria falar um pouquinho a respeito. Na verdade, a ideia era tentar vincular a participação dos alunos da rede municipal de ensino nos campeonatos que a prefeitura organiza. Qual que é a proposta? A prefeitura organiza alguns campeonatos esportivos, através da Secretaria de Esportes, envolvem as crianças e jovens da rede municipal. A ideia é que a gente talvez conseguisse formular um projeto onde vinculasse a participação dos alunos às questões disciplinares dentro da escola. Então, há um estudo sobre isso. Nós sabemos que o esporte ele tem um certo poder sobre a vida das crianças e jovens e é uma ferramenta de inclusão extremamente importante. Então, se a gente conseguisse, se a prefeitura determinasse isso para as secretarias competentes, e elas conseguissem fazer essa junção, trabalhasse em conjunto, que o aluno que fosse envolvido nos eventos esportivos tivesse que ter um comportamento dentro da escola, eu acredito que a gente conseguiria trabalhar esse jovem, essa criança, de uma forma um pouco melhor. Fica aí a ideia, tá? Me coloco à disposição também para estar construindo junto, convido mais alguém que queira participar, que a gente consiga alcançar a vida dessas crianças. Nós sabemos que o ambiente dentro da escola, na questão disciplinar, é muito difícil. Tem relatos aí de professores, coordenadores, diretores, não é só em Tatuí, nós temos esse problema a nível nacional, e o esporte tem esse poder de trabalhar com o sonho da criança, de ser essa ferramenta de inclusão. Se a gente conseguir fazer com que ele tenha um comportamento melhor, para que ele possa participar das atividades desenvolvidas dentro dos campeonatos, em viagens, enfim, acredito que nós vamos ter aí uma rede maior para estar podendo alcançar essa criança, alcançar esse jovem. Sem mais por hoje, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Colocamos em votação as matérias ora lidas e discutidas. Votação encerrada. Os projetos foram aprovados pela maioria dos senhores, ou seja, os requerimentos foram aprovados pela maioria dos presentes. Que o senhor secretário proceda à leitura do projeto de lei do Legislativo. Projeto de Lei 41/18, Legislativo, institui o incentivo à adoção de animais do canil municipal através de divulgação de fotos e informações nos meios de comunicação oficial da Prefeitura, criação de RGA para controle populacional de cães e gatos, serviço de castração, estímulo à posse responsável, bem como a realização de feiras de adoção e criação da Semana Municipal de Adoção. Autoria do vereador professor Márcio. As comissões. Que o senhor secretário proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. Projeto de Lei do Executivo, número 37/18, institui o Fórum Municipal da Educação de Tatuí, FMET, e dá outras providências. Assinado pela senhora prefeita Maria José. As comissões. Projeto de Lei 39/2018, na nova redação ao parágrafo
1º inclui os parágrafos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ao artigo 5º da Lei Municipal 3.681, de 18 de julho de 2005, com a finalidade de normatizar a transferência dos recursos destinados ao Programa Saúde da Família, repassados pelo Ministério da Saúde e da outras providências. Assinado pela senhora prefeita. As comissões. Projeto de Lei 40/2018 autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências. Autoria assinado pela senhora prefeita Maria José. As comissões. Projeto de Lei 41/18 dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial conforme especifica. Assinado pela senhora prefeita Maria José. As comissões. Projeto de Lei 42/18 dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial conforme especifica. Autoria assinado pela prefeita Maria José. As comissões. Que o senhor secretário proceda à leitura dos projetos de resolução 6 e 7. Projeto de Resolução 6/2018, acrescenta o inciso 1 no artigo 89 da Resolução 2/2016, Regimento Interno da Câmara Municipal. Autoria da mesa. As comissões. Projeto de Resolução 7/2018, altera disposições do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itatuí e da outras providências. Autoria de vários vereadores. As comissões. Solicito que o senhor secretário faça a leitura do voto de pesar. Votos de pesar às digníssimas famílias de Maria de Lourdes Dias Lopes. Autoria, requerimento em nome do vereador professor Miguel. Yolanda Loureiro, requerimento dos vereadores Júnior Vaz e João Éder. Norberto, a Sabesp, vereador Marquinhos Alexandre da Grantel. Gostaria de incluir meu nome também, se possível, nesse. Posso, Alexandre? Também as famílias de Maria do Carmo Moreno de Barros, João Paulo Provazzi Vieira, Ovídio Rodrigues da Costa, Edson Teres de Proença, Naziro Alves da Costa, Norberto Aparecido Polis. Requerimentos do vereador Bossolani. Como é que é o nome? Também a família da senhora Tânia Alves, requerimento do vereador Ronaldo Sindicato. Nesse momento, colocamos 1 minuto de silêncio como homenagem póstuma aos falecidos. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.